Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre ligadinho aqui no nosso conteúdo, nas nossas consultorias jurídicas em mais de 10 áreas, também os nossos quadros especiais, a opinião dos nossos parceiros, tudo sempre contando muito com a sua participação, sim, a sua interatividade no @programa Boca no Trombone, que é o nosso perfil nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Vem com a gente, vem construindo a edição de hoje aqui do programa. Vamos saber o que preparamos para o conteúdo de hoje, da manhã desse domingo? Tem o recado para os aposentados da Fetabergs. Também os petroleiros participam com o Sindipetro RS. Hoje é dia de Minuto Tributário com as regras fiscais. E o trabalho e saúde, ele aborda os temas dos trabalhadores da área da saúde. Tudo isso e muito mais na edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Vou apresentar as estrelas, sim, quem está com a gente aqui na bancada, na área previdenciária, em nome de BM Advogados, o doutor Marcelo Bittencourt. Doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos telespectadores, os meus colegas de bancada. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com todos vocês. Satisfação é nossa, estamos saudosos do amigo aqui na nossa bancada. E na área trabalhista, o nosso especialista, em nome de Pedro Marcon Advogados, ele está com a gente, o doutor Pedro Marcon. Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas de programa, a todos que nos assistem. É um prazer enorme retornar ao programa. A alegria é nossa. E estreando na nossa bancada aqui, sim, ela já participa, né? É consultora aqui do nosso quadro Mundo Imobiliário para falar das regras do direito imobiliário, a doutora Mariela Negrelli. Doutora Mariela, bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano, bom dia, doutor Pedro, doutor Marcelo, bom dia a todos. É uma grande alegria estar presente aqui. Coisa boa, vamos falar bastante aí sobre o direito imobiliário. E você vai participando, vai mandando a sua dúvida ao longo da edição de hoje aqui do Boca no Trombone, lá no @programa Boca no Trombone. Doutor Marcelo, primeira questão previdenciária que chega para o senhor aqui, do José Milton. Aguardo o cumprimento de sentença desde janeiro de 2023, para que o INSS faça a revisão do meu benefício. E o órgão não se manifestou, ou seja, não cumpriu a determinação judicial. O que fazer? A questão do José Milton. Bom dia, senhor José. Infelizmente, tem sido uma rotina o INSS descumprir a implementação do benefício, seja quando ele corre na via judicial ou na via administrativa. No seu caso, o senhor está com cumprimento de sentença, estamos falando de um processo judicial. Então, qual é o passo? O advogado, ele tem que, quando há um descumprimento contínuo, tem que pedir a aplicação de multa. A aplicação de multa vai fazer com que o INSS se motive para implementar o benefício. E não havendo, bom, aí temos a possibilidade, quem sabe, um mandado de segurança, mas importante de destacar. Já temos muitos julgados aplicando dano moral quando decorre mais de um ano. Então, além de todas essas medidas, quem sabe um dano moral também. Perfeito, obrigado, doutor Marcelo. Agora a questão é do direito trabalhista, quem responde é o doutor Pedro Marcon. Doutor, o Marco Antônio, como denunciar uma empresa que se recusa a devolver a documentação de um ex-funcionário, inclusive referente ao seu primeiro emprego? A dúvida do Marco Antônio. Bom dia, Marco Antônio. Bom, toda e qualquer retenção de documentação pelo empregador, ela é ilegal, tá? Essa denúncia, ela pode acontecer pelo Ministério Público do Trabalho, né? Inclusive pode ser uma denúncia anônima, caso o empregado queira se resguardar, né? Não ter sua identidade revelada. E se essa retenção indevida de documentos for de uma carteira de trabalho, se for superior ao limite legal essa retenção da carteira, isso pode gerar inclusive um direito de uma indenização por dano moral. Então o trabalhador também pode ingressar em juízo e pedir uma indenização pela retenção indevida da carteira de trabalho. Obrigado, doutor Pedro. A gente está recebendo a doutora Mariela Negrelli, ela que é nossa especialista no direito imobiliário, assina o nosso quadro aqui, o Mundo Imobiliário. Pauta de hoje, doutora, a importância de adquirir imóveis através de corretores e imobiliárias credenciados. Tem muita gente que não dá importância para esse tipo de situação, mas é relevante, né? Extremamente importante, doutor Solano, porque quando tratamos de imóveis, tratamos de um patrimônio e de números consideráveis. Às vezes, valores que são juntados por uma vida inteira para aquisição de um imóvel. E naquele momento que a pessoa vê o imóvel, que entende assim, aquele é o apartamento, aquela é a casa que eu preciso adquirir, ela tem que
está cercada por pessoas que detenham esse conhecimento técnico. E no Brasil hoje nós temos a figura do corretor de imóveis, que ele pode ser tanto corretor no sentido autônomo com curso técnico, Sim. assim como bacharelados também nessa área. Esse estudo, isso dá ao cliente uma segurança jurídica, inclusive de utilização do Código de Defesa do Consumidor. Muito bom. Fazendo com que esse cliente, essa pessoa que está comprando, se sinta mais confortável, com mais segurança. Mas é importante frisar que é necessário verificar se esse corretor está cadastrado no Conselho Regional da categoria. Vamos falar mais sobre esse tema. É importante, pessoal, fique atento aí. Vamos com o quadro de opinião? Está chegando a primeira de hoje. É o informe sindical assinado pela FETAPERAX. Doutor Solano, senhores telespectadores, bom dia. Amigos aposentados, já que conquistamos o nosso jubilado com muito trabalho, muito esforço, a hora é de que se valorize essa premiação e se use para continuar conquistando espaços, continuarmos tendo novos conhecimentos e que se tenha uma vida a cada dia melhor. É uma oportunidade. Ser aposentado significa que temos mais tempos e com as nossas experiências para fazer com que os nossos resultados, as nossas atividades sejam mais frutíferas. Para isso, sabe-se que todas as decisões são políticas e nós fizemos política a todo instante da nossa vida, é constituída de políticas, diversas políticas partidárias, políticas não partidárias, como nós temos a política do aposentado. Nós temos que estar ativos. Para isso, vamos nos organizar, vamos participar também da política partidária, porque é lá que tomam as decisões que nos interessam muito os nossos resultados, mas precisamos estudar mais, precisamos nos organizar, precisamos participar, assim e valorizar o nosso voto. Isso é importante. Senhores aposentados, juntos nós vamos vencer muitas etapas ainda. Muito obrigado ao presidente José Pedro Kuhn da FETAPERAX, sempre atualizando as demandas da categoria. Mais consultoria, mais dúvidas aqui da nossa audiência. O Flávio Aguiar, doutor Marcelo Bittencourt, ele pergunta o seguinte: tenho 60 anos, 27 de contribuição. Será que me encaixo em regra de transição? Quer saber o Flávio, doutor? Bom dia, senhor Flávio. Possivelmente o senhor se enquadra em alguma regra de transição, mas eu digo possivelmente porque o senhor vai precisar fazer um planejamento previdenciário. Existem muitos colegas advogados que trabalham nessa linha previdenciária para planejar. Então, veja, no planejamento nós poderemos identificar se antes dos 65 anos, que é a regra da aposentadoria de idade, o senhor consiga antecipar e até mesmo ver se essa antecipação vai ser mais vantajosa para o colega. Então, fazendo esse planejamento, nós teremos a possibilidade de ver qual é o melhor cenário para o seu caso. Muito bom, obrigado, doutor Marcelo. A questão agora é trabalhista, quem responde é o doutor Pedro Marcon. Doutor, o Regis, aposentei-me em novembro de 2018 e em agosto de 21 voltei a trabalhar. Encerrei o vínculo há pouco agora, em dezembro de 23. Estando aposentado, posso novamente sacar o FGTS desse último período de vínculo? A dúvida do Regis. Bom dia, Regis. Sim, o aposentado ele pode efetuar o saque do FGTS, inclusive mês a mês, se ele permanecer trabalhando. É um dos casos em que é permitido o saque do FGTS, lembrando que o intuito do FGTS é garantir ao trabalhador um valor, uma reserva de quando for encerrado o vínculo de emprego, ele conseguir manter a subsistência por um determinado período. Como o aposentado já tem uma fonte de renda que é a aposentadoria, ele pode sim ter acesso a sacar os valores do fundo de garantia. Muito bom, obrigado, doutor Pedro. A gente está recebendo a doutora Mariela Negrelli, ela que é especialista em direito imobiliário, hoje falando sobre a importância de adquirir imóveis através de corretores e imobiliárias credenciadas. Doutora, então, qual a diferença, na prática, de realizar um negócio diretamente entre comprador e vendedor e através de um intermediador credenciado junto ao seu conselho, seu órgão de corretagem de imóveis?
Doutor Solano, a diferença é que quando compramos entre particulares, a regra é a utilização do Código Civil. Sim. Se comprarmos através de empresas, pessoas autônomas, credenciadas, pessoas jurídicas, as imobiliárias, estamos tratando também do Código de Defesa do Consumidor, que elenca uma série de prerrogativas bem mais favoráveis aos adquirentes. Informação precisa, verificação da documentação, todos esses requisitos devem ser preservados e obtidos pelo corretor para a entrega da aquisição do bem ou da venda do bem, conforme for o caso. Tá certo, muito bom, belas informações aí. Bom, agora é hora de recado, e o recado é da WaterSul. Você já conhece as garrafas Top Life? Veja só. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Vá lá, escolha a melhor opção com o time de vendas da WaterSul. Está na tela aí, ó, o WhatsApp também, o fone de contato. Vamos dar uma olhadinha para as regras tributárias? Vamos nos atualizar, muita mudança. Então tá no ar mais uma edição do nosso Minuto Tributário. Bom dia, Paulo Solano. Eu vou colocar aqui algumas das principais pautas tributárias e as empresas que podem se enquadrar nessas pautas. Por exemplo, empresas do lucro real e presumido podem pedir a exclusão do PIS e da COFINS da própria base. Isso aqui é a mesma lógica da tese do século, que é aquela que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. As empresas do lucro real e presumido, também prestadoras de serviço, podem pedir a exclusão do ISS, o Imposto sobre Serviços, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse também é uma decorrência da tese do século, uma tese filhote da tese do século, e esperamos, por coerência, né, já que a tese do século foi favorável, que também estas teses que decorrem dela também venham a ser julgadas da mesma forma. Terceira tese importante aqui que a gente pode colocar no radar: as empresas do lucro real, é possível discutir o restabelecimento das alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras de 4,65%. O que aconteceu aqui? Em 30 de dezembro de 2022, teve um decreto que reduziu a alíquota de PIS e COFINS para 2,33%. No primeiro, um dos primeiros atos do governo novo, em 2023, foi revogar esse decreto e colocar um novo, mantendo a alíquota de 4,65%. Mas, como o decreto que revogou foi publicado no dia 2 de janeiro, teve vigência a alíquota reduzida por um dia pelo menos, o dia 1º de janeiro. E então, como teve vigência de um dia, a majoração só poderia acontecer 90 dias depois. É o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, o que está aqui dentro dessa tese? É a gente pedir a aplicação desse princípio, né? Que esta majoração só poderia ser aplicada a partir de 1º de abril de 2023. Cooperativas que estejam no lucro real e presumido estão argumentando que os valores decorrentes de atos cooperativos não constituem faturamento ou receita da cooperativa, mas sim remuneração do trabalho e, portanto, não devem servir de base de cálculo, não seriam devidos o PIS, COFINS e CSL sobre estes valores. Muito interessante para as cooperativas também. Um ótimo final de semana. Muito obrigado à doutora Luciana Pereira da Costa, ela que sempre nos atualiza com excelência aqui das questões do direito dos tributos.
Mais dúvidas, mais consultoria? Hoje a gente está recebendo o Dr. Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. Doutor, a Ana Paula tem o processo de pensão do meu pai, que ainda não recebi, já há mais de 10 anos. Falecimento em 2012. Quando vier a receber, serão todos atrasados da época que era filha menor? A advogada diz que falta só a parte do pagamento com a ordem do juiz. A dúvida da Ana Paula. Bom dia, senhora Ana Paula. Possivelmente a senhora esteja aguardando o pagamento do precatório, né? Essa é a modalidade de pagamento quando se tem uma dívida de algum ente público, né, para com o cidadão. O precatório, importante destacar que recentemente nós tivemos o julgado de uma ADI que determinou o pagamento tanto dos atrasados e até mesmo essa ADI, por uma medida provisória, autorizou o pagamento antecipado, inclusive, dos precatórios de 2024. Então, uma notícia boa que nós tivemos recente do julgamento do STF. A senhora, sim, vai poder receber os seus atrasados e quando, vai depender de quando foi expedido o seu precatório, mas com certeza a senhora vai receber esses atrasados também. Aproveitando, né, dar um parabéns de público aqui ao Dr. Marcelo, presidente da Comissão de Precatórios da OAB do Rio Grande do Sul, que teve, sim, um trabalho efetivo, juntamente com todo o time da Ordem, né, Dr. Marcelo, para a obtenção desse resultado que beneficiou aí uma série de precatoristas. Parabéns aí. Tá joia. Obrigado, doutor. Bom, vamos com mais questões aqui. Agora é de direito trabalhista. A gente está sendo assessorado hoje pelo doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados. Doutor Gilney, sou aposentado por invalidez há 16 anos. Quando a empresa pode dar baixa na minha carteira para eu receber os meus direitos? Muito comum essa dúvida aqui, né? Bom dia, Ginei. É uma dúvida comum. Lembrando, quando há aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho ele fica suspenso. Então, a empresa não pode dar baixa na carteira e muito menos o empregado exigir essa baixa. O contrato de trabalho ele vai ficar suspenso. Como está aposentado há 16 anos, não tem nenhum direito trabalhista que ele possa cobrar, porque quando entra com uma ação trabalhista, consegue cobrar os últimos 5 anos. Então, se tivesse algumas férias vencidas, alguma coisa, esse pagamento já deveria ter corrido lá atrás. Obrigado, doutores. Eles seguem conosco. Olha, a consultoria previdenciária, é trabalhista e imobiliária na edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Tem mais opinião chegando. E o recado agora é do Sindipetro RS. Bom dia, doutor Solano. Nessa sexta-feira, foi 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e um dia que é marcado especialmente pela luta das mulheres trabalhadoras, um dia que nasceu da luta das mulheres trabalhadoras por melhores condições de trabalho, por mais direitos, mas que unificou a pauta em torno dos direitos das mulheres, do fim da violência, da igualdade de acessos. Então, é uma data muito importante para a gente comemorar, sim, porque tivemos muitos avanços, mas também para a gente refletir. E esse ano, o Sindipetro RS está com a campanha Inspira e Ensina, e é uma campanha que visa valorizar a participação das mulheres na história da sociedade, na luta das mulheres, que muitas vezes foram silenciadas, foram apagadas. Mulheres como Rosa Luxemburgo, Angela Davis, Malala Yousafzai, Djamila Ribeiro e Berta Lutz. Elas lutaram e lutam pelo feminismo e transcendem a nossa forma de se comunicar. Então, convido a todos e todas a acompanhar o Sindipetro RS nas redes sociais e saber mais dessas mulheres que nos inspiram e ensinam e de outras mulheres que também contribuem, estão engajadas na luta e nos inspiram e ensinam diariamente. E esse é um convite para todos e todas. Um bom domingo e até a próxima oportunidade. Muito obrigado ao time do Sindipetro, sempre trazendo as opiniões e as notícias em nome da categoria petroleira. Mais dúvidas? Mais uma previdenciária aqui para o doutor Marcelo Bittencourt. O Alexandre, lá de São Léo, doutor, encaminhei o pedido de aposentadoria especial uma semana antes da reforma. Continuo no mesmo trabalho até hoje. As contribuições para o cálculo do valor da aposentadoria continuam contando até agora? Ou somente até novembro de 19, quando ingressei com o pedido? Quer saber? O Alexandre, lá de São Léo. Pois não, senhor Alexandre, muito interessante o seu caso e, além de ser interessante, ele acaba acontecendo em algumas oportunidades. Vejamos, vai depender do aproveitamento dessas contribuições previdenciárias se
ao longo do curso do processo previdenciário, do processo administrativo previdenciário, sim, num determinado momento o senhor atingir uma nova regra para a aposentadoria. Se no curso desse processo previdenciário houver uma nova implementação de novos requisitos e esse benefício for mais favorável, o senhor terá direito, sim, à reafirmação da DER, possibilitada pelas instruções normativas do INSS, e aí reafirmar a DER e aproveitar essas contribuições no curso do processo. Tá certo, obrigado, doutor. Agora a gente vai responder mais uma para trabalhadores e trabalhadoras. Vamos viajar, doutor Pedro, vamos lá para a Boca do Monte, ó, Santa Maria, o Carlos Roberto. Trabalhei durante um ano em regime de escala 12/36. Porém, quando encerrou esse período, a empresa reduziu meu salário. É permitido reduzir o salário do funcionário? Quer saber o Carlos de Santa Maria? Bom dia, Carlos Roberto. A nossa Constituição Federal garante a proibição da redução de salário, né? O princípio da irredutibilidade salarial. A única exceção seria se acontecesse um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho que autorizasse essa redução da carga horária e do salário. Contrário a isso, não é permitido a empresa reduzir o salário de seus empregados. Obrigado, doutor Pedro. A gente está sendo assessorado hoje pela doutora Mariela Negrelli, na área do direito imobiliário, ela que assina o quadro Mundo Imobiliário aqui conosco. E estamos falando, né, da importância de adquirir imóveis através de corretores imobiliários credenciados. Essa dúvida aqui, doutor, olha, ela é comum, muito comum. Qual é, em média, o valor da corretagem, doutora? Doutor Solano, no Rio Grande do Sul, a média, o Conselho estipula o percentual de 6%. Em imóveis litorâneos já é de praxe a porcentagem de 10%, e em imóveis rurais também 10%. Então, conforme a área, né, vai mudar. E também pode ser convencionado, né? Nada que combinado entre as partes. Por exemplo, há um corretor por parte do vendedor, outro corretor por parte do comprador. Ocorrem essas situações. Sim. Estipulam 3% para cada um. Mas o valor mínimo é 6%. Perfeito, muito bom. Obrigado aos doutores, a gente vai dar aquela paradinha. Na volta tem mais consultoria previdenciária, trabalhista, imobiliária, tem o quadro Trabalho e Saúde, tudo isso aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OAB-RS alerta, restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna ao vivo, presencial ou telepresencialmente, em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia, jamais imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral, uma campanha da OAB-RS em defesa da sociedade gaúcha. De volta com o Boca na manhã do seu domingo, e você vai interagindo, vai mandando as suas dúvidas, previdenciária, trabalhista, imobiliária. Vamos na reta final aqui, vamos para as últimas com o nosso time de consultores. Doutor Marcelo, o Luiz, ele diz que é aposentado e há 11 anos está recebendo desconto de uma contribuição de um sindicato que ele nunca ouviu falar. E ele quer ter o dinheiro de volta, mas não consegue falar com ninguém. Ele quer saber o que fazer. Bom, senhor Luiz, o senhor vai ter que insistir nesse contato com esse sindicato, tentar por e-mail, quem sabe, ou até mesmo mandar uma notificação por carta R para insistir que o senhor não tem interesse em manter essa cobrança. Feito esses caminhos, se não der resultado, o senhor vai ter que entrar com uma ação judicial para tentar resolver esse problema. Obrigado, doutor. Agora a questão é trabalhista. Para o nosso especialista, o doutor Pedro Marcon. Eduardo Miguel, doutor.
Na minha empresa, não consigo transmitir o seguro-desemprego dos funcionários, porque o sistema web bloqueou minha senha e meu login. Não consigo recuperar a senha, porque não tenho mais acesso ao e-mail cadastrado no sistema. Liguei no telefone 58, enviei e-mail, preenchi formulário no site do gov.br, meus funcionários estão cobrando o formulário do seguro, não sei mais o que faço. A questão do Eduardo, doutor Pedro. Bom dia, Eduardo. Se o senhor tentou resolver isso por telefone, por e-mail e não teve solução, o caminho é para atendimento presencial. Aí eu sugiro que o senhor vá ao Cine ou ao Ministério do Trabalho e Emprego e tente resolver isso pessoalmente, refazendo esse login para que o senhor possa, sim, emitir as guias do seguro-desemprego para os seus empregados. Muito bom, obrigado, doutor Pedro. E ainda dentro do direito imobiliário, do tema que a doutora Mariela Negrelli, que é a nossa consultora, nossa advogada especialista, está abordando hoje, da importância, né, da aquisição de imóveis por intermédio de corretores imobiliários credenciados, tem aquela questão, né, da corretagem. Quem é o verdadeiro responsável pelo pagamento, doutora? Doutor Solano, via de regra, é quem coloca o imóvel à venda na imobiliária. Então, o proprietário do imóvel. Entretanto, nada impede que seja realizado uma modificação para que o comprador, então, pague. Mas, via de regra, é o vendedor. Perfeito. Sempre é ajustável, né? Isso. Há sempre uma cancha para uma certa negociação, né? Sim. Muito bom, muito bom. Alô, você, trabalhador da área da saúde, está atento aqui ao programa? Você sabe que tem quadro especial chegando, né? Então, tá no ar mais uma edição do nosso Trabalho e Saúde. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a ti, trabalhador e trabalhadora do nosso Brasil. Hoje iniciamos mais um quadro Trabalho e Saúde. E hoje eu vou falar especialmente para ti, tu, funcionário de hospital público. Tu que prestou um concurso para entrar no hospital, tu que é um empregado público. Sim, trabalhador da área da saúde que é empregado público. O STF, mais uma vez o STF, doutor Solano, mais uma vez o STF se imiscuindo na matéria trabalhista e trazendo uma decisão salomônica, vamos dizer assim. Bom, havia um julgamento no STF que decidiria se os empregados públicos poderiam ser demitidos, simplesmente, sem uma justa causa para isso, né? Ou se os empregados públicos, que é o que prevaleceria, né, a tese que até agora estava sendo assim, só poderiam ser demitidos com algum tipo de motivação. Bom, entendemos nós, juristas, defensores dos trabalhadores da área da saúde, que um empregado público só poderia ser demitido com uma justa causa. Uma justa causa, mas não foi isso que o STF decidiu. Ele foi salomônico. Ele proíbe as empresas públicas de demitir os funcionários por demitir. Ele diz que tem que apresentar uma justificativa. Não obstante, essa justificativa não precisa ser uma justa causa. Ela pode ser qualquer outra justificativa, né? E desculpe a redundância, uma justificativa que justifique a demissão. O que não pode é uma simples demissão. É uma decisão salomônica, né? Não agradou quase ninguém. Mas isso vindo do STF é normal. Um ótimo domingo a todos e todas. Muito obrigado, doutor Tiago Moisés, nosso consultor, nosso especialista nas demandas trabalhistas aí da área dos trabalhadores da área da saúde. Muito bem, ficamos por aqui. Doutor Marcelo Bittencourt, alegria, não demore tanto, volte logo. Voltaremos sim. Um abraço a todos os telespectadores, meus colegas de bancada e a ti, doutor Solano. Doutor Pedro, sempre uma alegria recebê-lo aqui, os trabalhadores gostam muito da sua consultoria. A alegria é toda minha, obrigado pelo espaço e um bom domingo a todos. Doutora Mariela, parabéns pela estreia, né? Está conosco aqui e venha mais vezes aqui no Mundo Imobiliário. Obrigada, doutor Solano, só chamar. Um ótimo domingo a todos. Tá certo, para nós. E durante a semana está feito o convite. Vá lá, te inscreve no nosso canal, é @programa Boca no Trombone, o nosso endereço lá no YouTube, no Instagram e no Facebook. E olha aqui, ó, na semana que vem, o que tem? Tem mais uma edição, 8h30 da manhã, conteúdo inédito aqui do Boca no Trombone, na nossa Band TV. Até lá!